Boa noite, pessoal, graça e paz. Como vão vocês? Tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez para dar continuidade ao nosso estudo bíblico sobre a igreja do Novo Testamento. E hoje nós iremos falar da igreja em Antioquia. Amém? Eu vou ler o texto em Atos dos Apóstolos, no capítulo 11, do versículos 19 ao 26. Diz assim o texto: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que creram, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Nós vamos fazer uma oração, pedir que Deus fale aos nossos corações através dessa palavra e que nós possamos estar atentos. Amém? Em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer a Ti por estar aqui mais uma vez para ministrar a Tua palavra ao Teu rebanho. Eu te peço, Senhor, que aqueles que nos ouvem, que o Senhor vá ao encontro deles, que o Senhor os visite, que cada um possa, neste momento, Senhor, receber a Tua palavra, e que a palavra caia como semente em boa terra. Fala o coração do Teu povo, ilumina o entendimento, traz discernimento, e que o Teu nome venha a ser glorificado, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, nós sabemos que a igreja em Antioquia foi uma igreja que compreendeu qual a principal tarefa da missão. Havia um homem de Deus na história da igreja, escritor, escreveu vários livros, pastor, homem de Deus da Igreja para os Povos do Canadá. Ele citou uma frase que dizia assim: a tarefa suprema da igreja é a evangelização do mundo. Foi Oswald Smith que citou essa frase. E nós precisamos entender que, como igreja, a obra de Deus é evangelização. A obra de Deus é alcançar o mundo perdido. É ir ao encontro das pessoas, onde elas estão. E muitas vezes nós não fazemos a obra de Deus por causa de vários obstáculos que nós mesmo levantamos ou até mesmo surge diante de nós e nós não encaramos os desafios. Nós vimos muitas vezes por causa dos inimigos do Evangelho, né? Pessoas que são inimigas do Evangelho. E muitas vezes nós queremos ensinar, queremos falar de Cristo e às vezes nós nos limitamos porque não queremos ir ao encontro dessas pessoas que se consideram inimigas do Evangelho.
Também, às vezes, há uma forte ênfase em preparação, em nossa educação. Eu preciso me preparar mais, eu preciso me preparar mais. E muitas vezes fica só nesse preparo e nunca toma uma atitude. Pois para nós evangelizar, nós precisamos ter atitude. Às vezes as pessoas dizem assim, existem portas fechadas para o Evangelho. Eu lembro de uma frase do irmão André, que trabalha com a missão Portas Abertas, fundador da missão Portas Abertas, onde ele cita, não há portas fechadas. Quando nós vamos fazer a obra de Deus ele se encarrega de abrir as portas. Outro aspecto é por não termos enviado um número suficiente de missionários. Muitas vezes nós negligenciamos e não enviamos esses missionários. Outras vezes, por não termos seguido os métodos de Paulo e por não estarmos convencidos de que as pessoas estão perdidas. Nós precisamos, para fazer missões, compreender que as pessoas estão realmente perdidas e que elas precisam de Jesus. Todas as pessoas que não conhecem a Cristo precisam conhecê-lo. A lição de hoje nos oferece um modelo missionário de igreja local, a igreja de Antioquia. Como eu falei para vocês em lições anteriores, que a igreja no Novo Testamento eram igrejas locais. E nós vimos a igreja de Jerusalém, a igreja na cidade de Filipos, a igreja na cidade de Tessalônica, e aqui nós estamos vendo a igreja na cidade de Antioquia. E nós vemos qual foi a origem dessa igreja, como ela surgiu. No versículo 19 diz assim, então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então você vê aqui primeiro que a igreja, ela foi uma igreja que surgiu em meio à perseguição. Estava havendo uma grande perseguição contra a igreja. Vamos dizer, a primeira perseguição que surgiu contra a igreja do Senhor na face da terra. A partir do momento que a igreja se tornou os discípulos de Jesus em Atos dos Apóstolos. Dali iniciou a igreja do Senhor e a primeira perseguição foi essa. Nós vimos que duas coisas que nós podemos entender. A igreja foi fruto de um trabalho que não foi planejado, homem nenhum planejou, não foi estratégia de homem, não foi planejamento de homem, ela nasceu na perseguição. E outra coisa, ela surgiu da dedicação de pessoas leigas. Não havia os apóstolos ali. Quem pregou foi o povo, foi os irmãos. Por onde eles passavam, eles anunciavam o Evangelho de Jesus, até chegar a Antioquia. Nós sabemos que Antioquia era uma grande metrópole, né? Era uma cidade cosmopolita e era a terceira maior cidade do Império, depois de Roma e de Alexandria, e que era uma cidade também portuária, e ali havia um culto ao deus Apolo e a Artemisa. Então havia uns cultos de muita degradação, e as pessoas que vinham na cidade para o comércio, e também havia esses cultos pagãos, né? Nesse período também, a igreja estava passando por essa grande perseguição, né? Havia muita perseguição, e ali em Antioquia havia muitos judeus e muitos cristãos. E o interessante é que era a capital da província da Síria. É a cidade que Deus escolheu para estabelecer uma igreja que abençoaria o mundo. Através de Antioquia, Deus abençoou muitas outras nações com o Evangelho de Jesus.
nós vimos a origem dessa igreja, onde ela nasceu, o que levou ela a surgir. E agora nós vemos as características da igreja. Primeiro, nós precisamos compreender que como a igreja é uma igreja local, não existe igreja igual. Cada localidade tem suas nuances, tem suas diferenças. Cada cidade, cada localidade, a igreja vai ter seu estilo, seu modo de ser, sua forma de agir, sem fugir dos princípios bíblicos, sem fugir da palavra de Deus. E nós vimos que na igreja de Antioquia, o primeiro ponto que destacou-se nessa igreja é que era uma igreja com visão missionária. Por ser uma igreja que surgiu de um trabalho missionário espontâneo, ela também se tornou uma igreja com uma visão missionária. E ela quebrou, ela não tinha aquela visão exclusivista da igreja de Jerusalém, que achava que só os judeus que precisavam de ouvir o evangelho. Nós vimos que eles trabalharam, e quando no capítulo 13, versículo 1 ao 3, diz assim: havia na igreja de Antioquia profetas, mestres, Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ficam evidentes alguns aspectos da ação missionária daquela igreja. Através dessa atitude é que nós podemos ver alguns aspectos da ação missionária daquela igreja. Era uma igreja que tinha uma visão não só de receber, mas também de dar. Porque nós vimos o que? Eles receberam o evangelho, receberam ensinamento, foram edificados, e depois essa igreja enviou, ela deu o melhor para missões. O que era o melhor para missões? Eram os seus líderes. Foi Barnabé e Paulo que foram enviados como os primeiros missionários dessa igreja em Antioquia. E através desses homens, eles fizeram 3 viagens missionárias, eles iam e na volta eles traziam relatórios para a igreja, sempre eles faziam isso. Em segundo lugar, nós vimos na igreja que era uma igreja que tinha a direção do Espírito Santo. A Bíblia diz que não havia só os ministérios ali reunidos para orar, mas toda a igreja estava reunida. No capítulo 13 que nós lemos, nós acabamos de ler, fala que todos estavam reunidos. Assim como em Atos no capítulo 6, toda a igreja se reuniu para escolherem os diáconos. Aqui também a igreja toda se reuniu para ouvir a voz de Deus, para ouvir a direção de Deus. Isso é muito importante. O segundo ponto que nós podemos ver aqui é que ela deu o seu melhor, como eu já falei, né? Ela enviou quem? Quem foi doado à igreja, foi doado para missões à igreja? Foi Paulo e Barnabé. Quem era Paulo e Barnabé? Os líderes da igreja. Barnabé era o pastor, foi enviado de Jerusalém. Jerusalém tinha 500 quilômetros de distância da igreja de Antioquia. E Barnabé foi enviado, porque quando a igreja surgiu não tinha um pastor, não tinha um líder, não tinha um oficial. E ali eles enviaram Barnabé para animar a igreja, e Barnabé confirmou ali a fé dos irmãos e viu aquela igreja e foi buscar Saulo para estar com os irmãos, para edificar, porque ele sabia da importância de Paulo naquele momento, sabia do papel que Paulo podia exercer na igreja, da edificação da igreja, com o seu conhecimento teológico. Outro ponto que nós podemos entender é que, entendendo a natureza das missões, interessante que era uma igreja que estendeu o trabalho de missões. Preferencialmente obrigação da igreja local. Barnabé e Paulo foram missionários enviados pelo Espírito Santo
através da igreja de Antioquia. Então a igreja precisa ter essa consciência que é obrigação, não é uma opção, mas é uma obrigação da igreja fazer missões. É uma obrigação da igreja se envolver integralmente em missões. Glória a Deus. E nós vemos aqui que essa igreja cumpriu com o seu propósito. Depois nós vimos que era uma igreja que, além de entender a natureza de missões, ela entendeu que o crescimento, ela experimentou o crescimento numérico. Olha, quando nós nos propomos a fazer a obra de Deus da maneira correta, Deus vai agir. Quando nós nos importamos em alcançar os perdidos, automaticamente o Espírito Santo vai agir no nosso meio também, levando-nos a termos um crescimento numérico também na igreja. Um crescimento em números, um crescimento em qualidade, não só em quantidade, mas também em qualidade. Nós precisamos entender isso, amém? Experimentar esse crescimento numérico. E outra virtude que havia na igreja é que a igreja experimentou um pastoreado abençoado. Quando a igreja tem uma visão correta da obra de Deus, Deus envia homens, pastores, segundo o seu coração. Deus quer dar à igreja, ao rebanho, uma igreja saudável e que tenha pastores que sejam homens segundo o coração de Deus, para apacentar o rebanho, para cuidar do rebanho, para amar o rebanho. É essa a função dos pastores. E quando a igreja tem atenta para esse lado, desta visão, nós vemos aqui no capítulo 11, versículo 23, diz que, eu vou ler do versículo 21 ao 23. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Está vendo? As qualidades, as características de Barnabé, o pastor que Deus enviou para aquela igreja, uma igreja com visão missionária. Então, nós precisamos seguir esse exemplo, seguir esse modelo de igreja missionária, que foi a igreja de Antioquia. Nasceu de uma visão missionária e expandiu-se com visão missionária. Amém? Em nome de Jesus. A igreja de Antioquia foi uma das mais importantes igrejas na história da igreja primitiva. Entretanto, quando os apóstolos decidiram sobre a exigência que fariam aos crentes gentios, aqui era uma igreja que nasceu, uma igreja que havia gente de todo tipo, havia judeu convertido, havia pessoas que não eram judeus, eram gentias, né? E essas pessoas se converteram à igreja e ao Evangelho de Cristo, vieram para a igreja. E ali surgiu um debate entre os irmãos sobre o que eles colocariam para os gentios convertidos, o que eles colocariam como exemplo, como preceito para eles, né? Já que eles não eram judeus. Os judeus tinham certos hábitos alimentares, tinham dias que eles guardavam, o sábado, tinham os hábitos alimentares, tinham as tradições. E agora ele vai perguntar o que deve impor aos judeus, aqueles novos convertidos, se eles teriam que circuncidar-se também, como os judeus eram circuncidados, se eles teriam que se abster de certos alimentos. Aí no capítulo 15 e no versículo 29, ele diz assim, versículo 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhai das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocada
e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fazeis bem em vos guardardes. Saúde, nas quais anunciamos a palavra do Senhor. Saúde. Pronto, então ele diz assim, que a igreja tenha saúde, que a igreja não fique debatendo entre os gentios, não era obrigada a seguir os costumes, os rituais que havia no judaísmo, as celebrações que havia no judaísmo. Isso que ele quis mostrar aqui, mas ele orientou o que eles deveriam fazer, qual era o tipo de cuidado que eles deveriam ter e obedecer os preceitos da palavra de Deus. Amém? Então nós vamos encerrar por aqui esse estudo e eu quero orar por você para que Deus esteja abençoando a nossa igreja, que nós possamos seguir o modelo da igreja de Antioquia, que nós possamos ser uma igreja com visão missionária e que nós sejamos uma igreja missionária, que nós não sejamos egoístas, que nós não estejamos olhando apenas para nós, mas olhar para os perdidos, amém? Em nome de Jesus. Eu vou orar nesse momento por você, orar por sua vida, para que Deus coloque a mão dele, abençoe você, em nome de Jesus. Pai, eu venho aqui na tua presença agradecer a ti por esta palavra. Eu quero pedir, meu Deus, que o Senhor ponha a tua mão e que o Senhor leva-nos a nos tornar uma igreja com uma visão missionária, a trabalharmos com os princípios corretos da tua palavra e a obedecer ao teu ide, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ter uma visão correta da obra missionária, que nós possamos orar, ser intercessores por aqueles que estão indo, orar pelos campos que estão brancos para a ceifa, para que o Senhor envie trabalhadores para a seara. Que nós possamos também colocar a mão no nosso bolso e ajudar com nossas finanças, suprir as necessidades da obra missionária. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos também dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nos colocar nas tuas mãos, que nós possamos nos colocar na dependência do teu Espírito, para sermos usados pelo Senhor para fazer a tua obra. Eu peço ainda, Deus, que neste momento em que o mundo está passando por esta névoa, esta crise, com esta pandemia, mas em nome de Jesus eu clamo a Ti, Senhor, que vá ao encontro das nações, vá ao encontro a todos os povos da terra. Senhor, todos são amados Teus, Tu ama todos. A Tua palavra diz que Jesus morreu por todos. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite agora todos os povos da terra. Que o Senhor dê um basta nessa praga. Que o Senhor traga cura, que o Senhor traga livramento, que o Senhor coloque a Tua mão. Senhor, em nome de Jesus, abençoa também a economia de todas as nações. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, aquelas pessoas que perderam o emprego, que o Senhor esteja abrindo as portas. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço nesta hora, eu agradeço a Ti, meu Deus, por tudo que o Senhor é, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, esteja movendo em nossas vidas, que o Senhor esteja visitando as pessoas, tirando toda a tristeza, apagando a angústia, apagando a insegurança, o medo, o pavor. Pai, em nome de Jesus, a depressão que quer se instalar, o pânico que quer afligir a vida das pessoas, traga refrigério nesta noite, Pai. Eu te peço, traga um refrigério na alma de cada um, em nome do Senhor Jesus. Eu peço a Tua bênção, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.